Salmo de número 51. Esse é um salmo muito conhecido, felizmente, um salmo muito conhecido da igreja, do povo de Deus e também de pessoas que não são cristãs também, pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem, já ouviram algum texto. É muito provável que tenha esbarrado pelo menos com alguns dos versículos desse salmo. E aqui então está o salmo na íntegra, que eu quero ler todo ele para os irmãos e para aqueles que estão nos acompanhando também em todo lugar que estiverem. Assim diz a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará na tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás os sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos diante aqui talvez de um dos maiores representantes dos salmos de penitência, que são ali salmos que também são considerados como salmos de lamento. Só que os de lamento nem sempre são de penitência, mas os de penitência são de lamento. São categorias da poesia dos salmos. Existem pelo menos 5 grandes categorias. E a categoria do lamento, da contrição, que tem a ver com a penitência, é uma categoria bem pungente dentro dos 5 livros dos Salmos. São 5 livros aqui dentro. E esse talvez seja o representante mais expressivo, talvez mais popular. Mas o fato é que o salmista entra numa conversa com Deus, poética, em versos carregados de significados, significâncias. Lava-me, purifica-me. Ele usa figuras aqui para ilustrar realidades do coração e da vida. Então essa linguagem poética, ela não torna o que representa mais ralo, muito pelo contrário, está dando reforço para a realidade que representa. Quando fala do coração, do espírito, dos pés, como hisopo, ele está aqui ilustrando para que nós entendamos o que ele quer comunicar. E o que ele quer comunicar é:
algo ficou sujo, algo realmente não está limpo, algo realmente está quebrado, algo se desmanchou e precisa ser reconstruído, algo está ausente e precisa ser restituído ou criado de novo. Essa é a realidade que o salmista traz aqui para nós, através dessa poesia. Deixa eu ler para os irmãos um poema de Olavo Bilac. Grande escritor e poeta, mas também muito precocemente depressivo, e teve uma vida curta e uma poesia muito carregada de um pessimismo grave. E esta não é uma poesia que desonra tudo isso, muito pelo contrário, representa muito bem esse pessimismo, essa depressão. E ouça como é que ele chegou nesse ponto dentro desse poema. Se por 20 anos, nesta furna escura, deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada da amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza que eu tenho sido e pelo esplendor que deixei de ser. Encerra o poema dele aqui. 20 anos, gente. É pouco demais, né? Para um obscurecimento de alma tão grande, para uma depressão que não é apenas emocional, mas de alma, de coração tão profunda. O que pode explicar isso? Eu tiro alguns versos aqui para trazer para a minha própria realidade, espero que você faça isso também. Maldita seja pelo ideal perdido e pelo esplendor que deixei de ser. É exatamente esse o ponto da alma de Davi. E é esse o ponto de todo o coração que outrora caminhou na luz, mas se distanciou da luz e se envolveu com caminhos obscuros. Se envolveu onde a luz do Evangelho não estava brilhando. Se deixou seduzir pelas inclinações do próprio coração, ou do mundo, ou do diabo. E então, aquele amor flamejante pela glória de Cristo que outrora tínhamos, aquela intimidade com Ele que outrora tínhamos e cultivávamos, agora virou memória. E nos agarramos a essa memória para falar que temos vida com Deus. Somos saudosos com certos cânticos, com certas atitudes e hábitos, mas na verdade, hoje mesmo, na atualidade, eu já não caminho com Deus como eu caminhava. Eu já não posso dizer que sou íntimo dele como já fui. Talvez eu não possa dizer que eu acredito que ele me escuta quando eu oro. Já ouviu alguém dizer, ou mesmo já disse isso? Quando eu oro parece que a minha oração não passa do teto. Por muitas vezes, pelo esfriamento, pela falta de prazer na palavra onde Deus fala, pela falta de envolvimento com a comunhão onde Deus habita, pela falta de obediência onde Deus dá rumo, nós temos simplesmente perdido o esplendor do passado, perdido o fogo que já tivemos, o calor que já tivemos, a intimidade que já tivemos, e estamos frios. Davi está falando disso. O contexto do Salmo 51
Essas letrinhas em itálico, itálico são essas letras deitadinhas na Bíblia, fazem parte da escritura original, tá? Em negrito não. Em negrito a sociedade bíblica que colocou para nos ajudar, nem sempre ajuda. Mas isso aqui é mancha editorial. Já essas letrinhas em itálico, por exemplo, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de ele haver possuído Batseba. Isso faz parte do manuscrito original, e isso aqui nos dá, como em poucos salmos, contexto histórico. Esse salmo foi escrito depois que o profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar o pecado de Davi. Então o profeta Natã chegou até Davi e questionou Davi sobre o seu pecado de ter ele tomado a mulher de Urias, colocado ele para morrer na frente de batalha e deitados com aquela mulher que ele desejou com os olhos ali um dia, um belo dia, no seu palácio. E ele então fez de tudo para ter relação sexual com ela, ilícita, imprópria, de forma adúltera e também assassina. Essa é a realidade. E depois desse pecado, um homem de Deus, que isso aqui é um cara de Deus, convertido na palavra, é um cara que tem o Espírito Santo, é dele que nós estamos falando, não é um personagem bíblico como se fosse uma figurinha de um livro ilustrado, é uma pessoa que o Espírito Santo converteu pelo Evangelho no Antigo Testamento. Esse é Davi, e foi colocado em alto cargo diante do povo de Deus. Esse homem caiu, e o seu pecado não é pior do que os nossos, que julgamos ser menores, porque o resultado ainda é o mesmo: morte. Os nossos pecados geram morte, e a primeira morte que eles geram é a morte do nosso relacionamento com Deus. Enfraquece o elo. Foi assim desde o princípio, quando Adão e Eva viraram as costas para a obediência de Deus e desobedeceram ali naquela representação federal. Aquela obediência manteria a raça humana diante de Deus, e aquela desobediência tirou a raça humana da presença de Deus, e eles foram literalmente expulsos e teriam que pagar com a morte, a primeira delas espiritual, do elo com Deus, e Deus os tira da presença dele. Esse Deus não mudou, e com esse Deus não se brinca. Pecado continua sendo pecado, e quem diz que é pecado é o próprio Deus. Eu sei que o politicamente correto tem feito muita gente reler muita coisa, mas a Bíblia é a palavra do Senhor, é o fiel da balança, cósmico no final das contas, e nenhum vento de filosofia contemporânea, ou mesmo moderna, ou mesmo antiga, clássica, vai transformar a Bíblia em outra coisa, e vai falar Deus falar aquilo que Ele não falou, ou deixar de falar aquilo que Ele falou. Deus é quem dá a cor do pecado, Deus é quem dá o tom, Deus é quem diz o que é mal e o que não é, porque só se torna mal por Ele ser bom. É porque Deus é bom que aquilo que não se parece com Ele é mal. Porque Deus é santo que aquilo que é contrário a Ele não é santo. E nesse texto você percebe um homem que caiu naquilo que Deus não está, naquilo que Deus não abençoa, naquilo que Deus não é. Definição máxima de pecado. Então, este homem talvez foi bem compreendido por Olavo Bilac. Eu consigo ler Davi falando aqui no Salmo 51 e ecoar na minha mente as frases desse jovem depressivo. O esplendor que eu deixei de ser. O meu ideal perdido. Por alguns minutos de prazer, o meu ideal foi perdido. Os sonhos daquele homem para o povo de Deus, os sonhos daquele homem para a vida dele com Deus, foram perdidos por conta de alguns minutos de prazer. Se é que foram de prazer. Meus irmãos, o pecado não tem gosto bom, nem no final da língua do crente, porque nós nascemos de novo, nossa natureza foi transformada, nós já não pertencemos mais ao sistema desse mundo. O mundo, portanto, não pode nos satisfazer,
E eu sei que toda tentação grita o contrário, e a nossa carne aceita a argumentação. E é por isso que a gente reincide nos pecados e se vê envergonhado pelas derrotas de sempre. Fraquejamos repetidamente nos mesmos erros por anos. E eu tenho certeza que se tivéssemos uma conversa honesta, olho no olho, você reconheceria que sabe que o pecado não compensa. Mesmo assim, incorre nele. É recorrente. É crime de reincidente. Mesmo sabendo que não compensa e que não satisfaz. Davi chega nesse ponto. Eu quero dividir o texto em duas partes aqui com vocês, com os irmãos. Versículo 1 a 9 e o versículo 10 a 19. Essas duas partes falam das coisas que nós mais precisamos nessa vida, diante de Deus, do nosso coração e de tudo mais que há por aí. Reconciliação e transformação. Primeira parte de reconciliação até o versículo 9. Davi toma uma ousadia diante de Deus, e essa ousadia certamente foi motivada pelo Espírito Santo, porque senão não seria um capítulo bíblico, não seria inspirado pelo Espírito Santo para compor o que Deus quis revelar para o seu povo ao longo do tempo e do espaço, e chega até nós hoje, no Salmo 51 em nossas mãos, aqui. Deus quis falar isso para o nosso coração ao longo da história, e inclusive hoje. Davi foi levado pelo Espírito Santo a tomar uma ousadia. Esse cara que se perdeu, esse cara que está no chão, que está no fundo do poço moral, que não tem autoridade, ou melhor, lugar de fala, para clamar santidade sobre ninguém. Não é santo? É pecador miserável. É gente imoral que comete crime sexual. Esse é Davi, um homem amado pelo Senhor. E esse texto vai escancarar para nós as garras da graça. E que a graça de Deus, ela não é tomada por barata. Ela não é algo que simplesmente nos aceita como nós somos, porque aceita a gente como a gente é, mas não para nos deixar como somos. Esta é a beleza da graça de Deus. Nos pega enlameados para fazer a reconciliação que precisamos, e não para nos deixar desquitados com Deus, separados de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas o fruto do arrependimento nos leva de volta, e Deus é quem promove esse arrependimento em nós. Então dê ouvidos ao seu coração quando doer os seus pecados, e ai de nós quando os nossos pecados não doerem mais, quando a gente já estiver acostumado com esse negócio. Aí é um nível de reconciliação um pouco mais profundo que nós vamos precisar. Davi então é tomado por um ímpeto aqui nesse texto que busca reconciliação. Então ele começa a usar algumas frases. Nessa primeira parte, permita-me, versículo 1: compadece-te de mim. Deus, tem misericórdia, me dê do seu favor. Esse é o compadecimento. Olha para mim, me considera. Com base em que Davi pede isso? Versículo 1. Segundo, de acordo com, a partir de, levando em conta a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que eu não sou, mas o Senhor é. Então, de acordo com essa bondade, se compadece de mim. Davi está falando com alguém que ele conhece. Davi conhece o seu Deus. Ele sabe do seu pecado. E só sabe porque ele conhece a Deus. Porque Deus é a luz que nos mostra. Deus é a luz que revela o nosso mal em nós. Deus é a luz que revela o caminho da bondade. Deus é a luz que abre o caminho para que a gente ande. Davi conhece o seu Deus, e por conhecer o seu Deus, ele sabe que o seu pecado é pecado. Ele sabe que o seu pecado é algo mal, é algo que causa morte. O pecado de Davi está doendo nele, e ele caiu em arrependimento,
Porque ele conhece o seu Deus, porque o Espírito Santo habita nele, porque essa é a única possibilidade de gente pecadora como a gente se arrepender, querer Deus mais uma vez, voltar para Deus. A única possibilidade é Deus ter sido bom conosco anteriormente. É na bondade de Deus que reside a nossa esperança para não sermos consumidos com a nossa pobreza moral. Davi sabe com quem ele está conversando. E não apenas numa perspectiva de respeito e temor, mas também de clamor. Quando nossos filhos chegam até nós pedindo certas coisas, eles sabem muito bem que podem receber o não de nós, porque nós temos autoridade para isso. Mas eles só pedem, porque sabem que em nós existe a possibilidade de receberem aquilo. A minha filha aprendeu agora um jeitinho que quase desmancha a gente. Papai, vamos para o parquinho brincar com areia? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque ela sabe que se pedir muito, talvez não vai rolar, mas só um pouquinho. Esse pouquinho não é bem pouquinho não, tá gente? Na verdade, no fundo. Mas perceba, existe nela uma expectativa no papai que aquilo que ela está pedindo pode acontecer. Isso não é por causa dela, é por causa do papai. Ela sabe que o papai tem poderes para abrir a porta, descer até a pracinha da frente e ali brincar no parquinho que tem areia. O papai pode fazer isso acontecer porque já fez outras vezes. Ela sabe disso. Davi está diante do seu Deus, mas também do seu pai. Ele sabe que Deus pode dizer não e o consumir imediatamente porque Deus é santo. E seria justo por isso. Ele fala isso mais para frente. Mas aqui, então ele diz: eu sei que o Senhor é bom. Com base nessa bondade, seja misericordioso comigo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Davi apela para que Deus mantenha bondade sobre ele e não revogue. Embora pecadores mereçam condenação, porque pecam contra Deus em primeira e última instância, a misericórdia de Deus tem sido manifesta ao longo dos anos e prova que Deus é amor. Se esse povo que está hoje escutando essa palavra, se você é resultado de fé em Jesus Cristo, o fato de você hoje estar diante de uma mensagem evangélica e bíblica porque você ama a Cristo Jesus, isso é prova de que Deus tem amado pessoas em Goiânia ou em qualquer outro lugar. Porque nós chegamos à fé porque Deus nos amou primeiro. Deus nos perdoou os pecados. Por isso a gente crê em Jesus Cristo. Por isso o nosso nome é arrolado no livro da vida. Por isso nós temos vida com Deus, por conta do amor dele. Davi não se esqueceu disso. Deus, eu sei que o Senhor é bom. E nós? Como é que a sua teologia tem funcionado no dia a dia? O que você sabe sobre Deus? Davi usa esse ponto teológico: Deus é bom. Eu sei, eu já experimentei, eu já ouvi e eu já cantei sobre a bondade do Senhor. Está na hora de eu chegar diante desse Deus que é bom e usar dessa bondade, porque eu estou precisando. Então eu vou pedir. Se ele falar não, beleza, o não eu já tenho. Mas pode ser que ele me atenda. E é só nesta possibilidade que reside a minha esperança. Então como não ir? Se a única chance de atravessar o mar é nessa ponte, como não ir para essa ponte? E o mar que Davi precisa atravessar é o da reconciliação.
e aponte a bondade do Senhor. O que você sabe sobre Deus? Isso tem afetado a forma como você dirige o seu carro? Isso tem afetado a forma como você conversa com a sua esposa? Como você trata o seu marido? O que você sabe sobre Deus tem influenciado a forma como você olha para as crianças, para os filhos? O que você sabe sobre Deus tem dito alguma coisa no seu coração sobre essa pandemia? Tem que dizer. Deus se revelou para que tivéssemos vida, não em nós mesmos, mas dele para nós. Essa vida é uma vida prática. Nós vamos com o Espírito Santo viver a vida que a gente tem para viver, dentro de casa, fora de casa, indo e vindo. Questões sobre vida e morte, mas também sobre comida, trabalho, pessoas. Davi apela para a bondade de Deus para resolver o problema dele sobre pecado. Nossa teologia é prática, gente. Deus pensou em todos os detalhes. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lava-me, purifica-me completamente de todo o meu pecado, de toda a minha iniquidade. Apaga as minhas transgressões, voltando um pouquinho ainda. Apaga, limpa, purifica. Perceba que esses são os verbos ousados de quem não tem direito diante de Deus e chega lá e fala: Senhor, é serviço completo. Barba, cabelo e bigode. Limpa tudo, lava tudo, purifica tudo. Apaga. Porque se o Senhor só riscar, nós vamos nos lembrar desse pecado. Apaga, Senhor. Ele diz: apaga as minhas transgressões. No plural, não apenas o meu caso com Batseba. Senhor, aqui vai diante do Senhor, não só onde eu fui pego. Natã foi lá e acusou um pecado. Davi foi inteiro para Deus. Porque se nós levarmos Deus a sério, a gente vai saber que não dá para tratar um ponto do nosso coração com Deus. Ou é tudo ou é nada. Apaga todas as minhas transgressões. Minha iniquidade, Senhor, ela está aqui. Eu confesso. Está aqui. Está aqui. Esse sou eu. Mas apaga. Deleta e limpa a lixeira. Lava, Senhor. Purifica, porque está impuro. Lava, porque está sujo. Apaga, porque se corrompeu. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu sei, e muito mais o Senhor sabe. Nós precisamos dessa ousadia, de levarmos a Deus a confissão do nosso mal. Tem nome, tem endereço, e nós precisamos de cura, meus irmãos. Deus não está ganhando nada aqui, mas Davi pode ganhar tudo. E se Deus não der o que ele está pedindo, ele está arruinado. Se Deus não der esse tratamento para nós, nós estamos mortos. O alerta fica, portanto, é se nós temos buscado ou não. Se nós estamos conscientes do nosso próprio mal, como Davi foi levado a estar, a ponto de buscar cura e limpeza. Não queira que Deus desenhe para que você entenda o seu próprio mal. Não queira que Deus seja mais claro para você ser convencido ou convencida do seu próprio mal. Se adianta. Natã ir lá avisar foi leve. E ainda assim deixou um preço alto. O que você fez em oculto, Deus fará diante de todos, pela justiça do seu nome. Mas Deus estava disponível a dar perdão para o seu filho e servo. E Davi entendeu isso, então foi para Deus e disse: lava-me. Chega no versículo 4, ele diz o seguinte: contra ti somente fiz o que é mal, pequei contra ti.
não foi só contra Deus, foi contra Urias, foi contra Batseba, foi contra a sua família, foi contra o povo de Deus que ele era representante, foi contra toda a nação que ele era rei, e sim foi contra Deus, mas foi contra tudo isso. O que Davi está dizendo aqui então? Uma percepção que nós precisamos ter. É um teólogo responsável pelo neocalvinismo, Kuyper, que eu recomendo muito a leitura desse homem. Ele é um daqueles que é a pessoa que foi responsável por uma das grandes frases que hoje está inclusive numa universidade que ele lecionou boa parte da sua vida, que em outras palavras ele está dizendo o seguinte: a autoridade de Cristo é cósmica o suficiente, cobre tudo que existe o suficiente para que não haja nada no universo que Cristo não possa dizer é meu. Sou o Senhor sobre isso. Davi entende esse ponto que Kuyper está explicando há muito tempo depois. Nós estamos vivendo diante de Deus em todo o tempo. E nós temos o privilégio de viver para Ele. Nós temos o privilégio de poder honrá-lo com a nossa vida, porque nós o conhecemos e temos conhecido os seus desígnios na sua palavra. Davi entendeu isso, então ele sabe que ele ofendeu mais pessoas, ele pecou contra mais pessoas, mas em segundo lugar, porque em primeiro lugar, o nosso pecado, seja qual for, ofende primeiramente o nosso Pai, o nosso doador, o nosso benfeitor, o nosso grande e bondoso Deus, que cobre tudo o que somos. Quando pecamos, nós levamos o Espírito Santo conosco no nosso ato de pecado. Por isso entristecemos esse Espírito e somos capazes de entristecer o Espírito Santo dentro de nós, ou na linguagem paulina, de apagá-lo. Tem a ver com isso, de causar entristecimento, de apagar a luz da vida de Deus em nós. Nós podemos ser crentes cabisbaixos, salvos e sem moral nenhuma, salvos e sem alegria, salvos, olhando o tempo todo para baixo. E eu não estou falando de triunfalismo não, eu estou falando de vigor, eu estou falando de sentir-se livre, perdoado e querendo honrar Deus com as nossas escolhas, perdoado e querendo honrar Deus com uma luta sincera contra os pecados rotineiros, por amor a Cristo. Estou falando de consagração, estou falando de decisão prática, real, e não religiosa, não teórica, mas real, da segunda-feira, de levar Cristo para os meus negócios, de levar Cristo para a minha casa, de levar Cristo para as minhas horas de sono ou pela falta dele, de levar Cristo para os meus números, para o meu dinheiro, para a minha saúde, para a minha alimentação, para as minhas relações sociais, para as minhas redes sociais, para o meu computador, para o meu celular, para o trânsito, para o meu carro ou pela falta dele, levar Cristo a sério, porque Ele é dono de todo o cosmos e nós somos o alvo dessa gestão dele na terra. O Senhor será tido por justo e puro no teu falar e julgar. Davi sabe que não pode, Davi sabe que não tem direito, Davi sabe que é pela graça. Deus, tem misericórdia, me limpa, tem misericórdia. E então chega essa nova guinada dos versículos seguintes, 10 em diante. Ele tratou aqui a reconciliação, mas ele sabe que precisa, além disso, de transformação. Não basta eu voltar para Deus, as coisas têm que ser diferentes. Não basta eu querer Deus novamente, eu dizer que eu amo novamente, de fato amá-lo. Eu preciso me dispor à mudança. E então Davi ousa e diz no versículo 10: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria e renova. São palavras extremamente diferentes, embora o rumo seja o mesmo. É melhorar o que está ruim. Só que criar é quando não tem. O que Davi já não tem? Um coração puro.
E ele ousa pedir para Deus: faz de novo. Eu não tenho. Me dá de novo. Renova um espírito inabalável, porque eu não estou inabalável. Eu estou todo abalado. Se você esperar pernas fortes para chegar na cruz, para chegar a Jesus, deixa eu dizer uma coisa: você simplesmente não vai chegar. Se você esperar um coração santo para amar a Deus, você nunca vai amar. Nós temos que ir como estamos, para sairmos diferentes. É assim que funciona. Não deixa para depois e não coloque condições. Não coloque condições. Vai do jeito dele, vai como está, mas vai. Porque é ali que tem a ponte que atravessa o mar turbulento. Não espere, não condicione, não coloque empecilhos, não seja um empecilho, é você que precisa. Eu preciso ir ao médico, eu estou doente, eu sei que preciso, mas a hora que eu trocar o pneu do carro eu vou. A hora que os planetas se alinharem eu vou. Na hora que der um feriado eu vou. Na hora que eu melhorar eu vou. Por mais ridículo que pareça qualquer subterfúgio desse, a gente faz isso com Deus. Nós vamos colocando condições, enganando a nós mesmos, em vez de simplesmente ir. A gente precisa. Davi então pede: cria, porque eu já não tenho um coração puro, e renova espírito inabalável em mim. Deus trata o meu espírito, renova ele, e não me repulses da tua presença. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Esse é um texto aqui culminante e final. Davi, depois de pedir que fosse criado nele, restaurado nele, e que o Espírito Santo fosse mantido nele, ele entra nesse ponto que deve nos comover. Nós podemos estar salvos em Cristo Jesus e não desfrutarmos da alegria da salvação por conta do pecado que nós somos coniventes. Nós podemos andar como crentes, mas por conta do pecado não termos alegria nos olhos. Nós podemos estarmos salvos e arrolados na eternidade sem estar degustando o sabor dessa salvação, experimentando essa salvação, sem estar percebendo os frutos dessa salvação. Restitui a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário, me dá ânimo de novo, me dá vontade de novo. Tua salvação tem te alegrado? Qual foi a última vez que você agradeceu o Senhor? Qual foi a última vez que você parou para louvar o Senhor? Deus, muito obrigado pela graça que foi encontrada no Senhor Jesus Cristo, que me tirou da condenação do inferno para a glória do Senhor. Se você nunca passou por essa alegria, te apelo hoje, creia no nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa alegria está disponível nele para a sua vida eterna. Para o seu coração sorrir para o Criador da sua alma. Mas já te adianto, essa alegria pode ser perdida, embora a palavra de Deus não nos permita entender que a salvação seja perdida ou perdível, perecível, a alegria dela é. Nada toma o que Cristo te deu na cruz, nada toma isso, nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Mas eu posso caminhar para lá sem andar com Cristo, sem me alegrar com Cristo. E que miserável vida de crente vai ser essa? Quero apelar ao seu coração hoje para que a salvação do Senhor, os frutos de santidade e consagração voltem a alegrar o seu coração.
Volta a dar motivo de louvor para a sua vida. Volta a dar motivo de adoração para a sua rotina. Nós precisamos ser tomados como um povo feliz, que conhece o Senhor. Mesmo em meio a uma pandemia ou qualquer dificuldade que venhamos a experimentar. Eu quero encerrar com uma oração puritana. Os puritanos fizeram muitos trabalhos belíssimos de piedade. E um deles é o livro Vale da Visão, que está finalmente traduzido para português, coisa desse ano. Eu tinha acesso a esse livro antigamente, sonhando que ele um dia viesse estar totalmente traduzido, que são orações puritanas. E chegou, recomendo a todos. Uma dessas orações, com o título Assim Eu Peço. Pai eterno, Tu és bom além de toda compreensão, mas eu sou vil, desprezível, miserável, cego. Meus lábios são ágeis para confessar, mas meu coração é lento para sentir, e meus caminhos são relutantes em se arrepender. Eu trago minha alma a Ti. Quebranta-a, fere-a, dobra-a, molda-a. Revela-me a deformidade do pecado, para que eu possa odiá-lo, abominá-lo, fugir dele. Minhas faculdades têm sido uma arma de revolta contra Ti. Como rebelde, eu tenho sido indevidamente a minha força para servir o imundo adversário do Teu reino. Dá-me graça para lamentar a minha loucura e insensatez. Faz-me entender que o caminho dos transgressores é duro, que veredas malignas são veredas desprezíveis, que me afastar de Ti é perder todo o bem. Eu tenho visto a pureza e a beleza da Tua perfeita lei, a alegria daqueles em cujo coração ela reina, a serena dignidade do caminho ao qual Ele nos chama. Ainda assim, diariamente eu violo e menosprezo os Teus preceitos. O Teu amoroso Espírito contende dentro de mim. Apressa-te em socorrer-me, em adverter-me com a Tua Escritura. Fala-me em providências surpreendentes, atrai-me através dos Teus sussurros secretos. Ainda assim, eu escolho as astúcias e desejos, para a minha própria dor, impiedosamente me ofendo, me aflijo e o inflijo a abandonar-me. Por todos esses pecados, eu lamento e choro. E por causa deles, eu clamo por perdão. Produz em mim um arrependimento mais profundo e duradouro. Dá-me a plenitude de uma tristeza piedosa que teme e treme, mas que sempre confia e ama, que é sempre poderosa e sempre confiante. Faze com que através das lágrimas do arrependimento eu possa ver mais claramente o brilho e as lágrimas da salvadora cruz. Perdoa-me, restaura-me e me faça de novo. Vamos orar. Ó Deus bondoso, cheio de graça e de amor, diante do Senhor cabe a nós contrição e arrependimento, mas com grave expectativa de transformação e reconciliação. Que Teu Espírito nos dobre e nos leve aos Teus pés, para clamar a Ti e para esperar de Ti providência. Em nome de Jesus. Amém.